Bom, pessoal, o nosso exercício 2 ele fala que os raios de luz solar estão atingindo a superfície do lago, formando um ângulo X, como a superfície indica abaixo, né? Aqui, como a figura representa aqui. Então, aqui você tem o Sol, os raios dele refletindo no lago e formando o ângulo X. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por essa fórmula aqui. Intensidade de x é igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante. E supondo-se que x está entre 0 e 90, então ele quer saber, se a gente for analisar o nosso plano cartesiano, né? Aliás, nosso ciclo trigonométrico, a gente divide ele assim, né, em 4 quadrantes. Então, aqui é como se fosse o nosso plano cartesiano que a gente estudava lá atrás. E o círculo, ele tá bem centralizado aqui nesse plano, tá? É que o meu desenho não ficou bem, né? Esse lado aqui tá maior, mas é bem centralizado aqui nesse eixo, tá? Então, ele quer saber que esse Sol, ele só vai subir até 90 graus. Ele não quer saber a intensidade luminosa quando o Sol estiver vindo para cá, tá? E nem quando estiver refletindo aqui embaixo, né? Se a gente olhar como se fosse o espelho, né? Aqui embaixo. Ele não quer saber isso, ele quer saber que o Sol tá daqui do 0 até 90, por isso que fala aqui, tá? Entre 0 e 90 graus, né? Então, o que que aparece aqui? Aparece o seno e aparece isso aqui. Então, o que que a gente tem que ver? Na PC de vocês, né, tem que os quadrantes, né, embora esteja bem apagadinho, mas é assim, tá? Então, essa linha aqui, que a gente chamava até então de eixo X, ela vai ser a linha do cosseno. Então, quando você for olhar o cosseno, você tem que olhar para essa linha aqui, para essa reta, tá? E o seno é essa que tá em pé, como se fosse a reta Y, né? E aqui, pessoal, ó, os ângulos começa daqui e é em sentido anti-horário, né? O relógio é de assim. As medidas dos ângulos e dos graus aqui é de assim, ó, tá? Sentido anti-horário. E uma coisa importante também que vocês devem saber: a distância do raio, que é a medida do centro até a borda da circunferência, sempre vai ser 1, tá? Então, do 0 para cá, um positivo, do 0 para cima, um positivo, do 0 para a esquerda, um negativo e do 0 para baixo, um negativo, tá? Então, quando você tá nesse primeiro quadrante aqui, ó, o seno tá para cima, não tá? Então, o valor do seno no primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante, deixa eu colocar assim. Primeiro quadrante, o seno vai ser positivo, ó, porque tá aqui em cima. E o cosseno, que é essa linha aqui, ó, do 0 para cá é positivo também. Então, o seno e o cosseno é positivo. E no segundo quadrante, ó, tá? No segundo quadrante, aqui, ó, o seno tá aqui, ó. Então, seno é positivo. Então, seno positivo. Vou um pouquinho mais para cá. E o cosseno, ó, cosseno tá do 0 para a esquerda, então o cosseno aqui, ele é negativo, tá? E no terceiro quadrante, que é aqui embaixo, ó, o seno tá para baixo, não tá? Então, seno aqui é negativo e o cosseno também, né? Então, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno, eles assumem valores negativos. No quarto quadrante, ó, o seno tá aqui embaixo. Então, no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno, ó, tá do 0 para a direita, então o seno é positivo, tá? Ai, professora, mas por que eu preciso saber disso? Vocês vão ver lá na frente, na hora de construir a tabela trigonométrica, que vocês precisam saber em qual quadrante o seno é positivo e em qual quadrante o seno é negativo. E uma vez vocês sabendo disso, vocês conseguem fazer qualquer exercício,
tá? Que se refere a ciclo trigonométrico, tá? Então, se no nosso ciclo as medidas sempre é 1 e menos 1, então no seno, qual é o valor máximo que o seno consegue atingir? Ó, o valor máximo do seno. O valor maior que o seno atinge é 1 positivo, porque esse ciclo ele oscila, né? De 1 a menos 1. Então, o maior valor que ele vai assumir vai ser 1 positivo. E o mínimo? Qual o valor mínimo do seno? Qual o menor valor que o seno atinge? Menos 1, tá? Bem assim o cosseno, ó. O maior valor que o cosseno vai atingir vai ser 1 positivo. E o menor valor que ele vai atingir é 1 negativo, tá? Então, no nosso ciclo, começa do zero, né? Aqui em cima eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aqui 270 graus e aqui 360. Então, eu inicio aqui, faço a volta completa, quando eu chegar aqui de novo, eu andei 360 graus, tá? Acho que isso a maioria já sabe, né? Depois vocês vão ver as transformações em radianos, né? A professora Priscila vai passar para vocês como que transforma um número em grau em radiano, tá? E depois também eu mandei, tem um videozinho na PC de vocês, que é interessante vocês estarem assistindo, que ele mostra como montar a tabela trigonométrica, né? Como colocar os valores em radianos no ciclo trigonométrico, tá? Então, é interessante vocês estarem dando uma olhadinha lá. Então, voltando aqui para o nosso exercício. Então, eu vou colocar aqui a fórmula, né? Que o exercício me forneceu, que é a intensidade de X igual a K seno de X. Então, onde tiver X, eu vou substituir por 30, né? Porque aqui embaixo fala quando X é igual a 30, a intensidade se reduz a qual percentual do seu valor máximo, né? Então, o valor maior que o seno vai atingir é até 1, né? Então, bora lá. Então, substituindo x por 30, a intensidade de 30 é igual a K seno de 30. Aí, lá na tabela, eu dei para vocês uma tabelinha que está escrito assim, ângulos notáveis. Lá naquela tabelinha, você vai olhar o nome seno e o ângulo de 30 e vai ver qual é o valor que tá. Se vocês observar, vocês vão ver que o seno de 30, ele equivale a 1 sobre 2, ou meio, tá? Então, a intensidade de 30 é igual a K vezes meio. Ó, vou transformar o K em fração. Coloco um embaixo, ó. Multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo, ó. Então, a intensidade de 30 é igual a K sobre 2. Agora, vamos analisar, né? Tá falando que K é uma constante. Então, qualquer valor que o K assumir, se você dividir por 2, você vai ter a metade dessa intensidade, não vai? Sempre você vai ter a metade, né? Então, se você sabe que o total da porcentagem você tem lá 100%, a metade vai ser quanto? Vai ser 50%, que é a alternativa B, tá? Agora, vamos para a questão 3. A questão 3 fala assim, ó. Se o ponteiro dos minutos, ó, ponteiro dos minutos, ou seja, é o maior ponteiro que tem no relógio, né? Mede 12 centímetros, né? A gente sabe que lá no nosso reloginho tem... Aqui não vou ter espaço, deixa eu pegar uma folha aqui. Ó, você sabe que lá no seu reloginho, ó... Vamos ver se que lá no seu reloginho, né? Os ponteiros começam a sair do centro, né? Então, o ponteiro maior você tem é o dos minutos, né? E o menorzinho é o das horas, né? Então, ele diz aqui
que o ponteiro dos minutos mede 12 centímetros. Ou seja, partindo do centro até a borda, você tem 12 centímetros. E aí, vamos lá. Então, se ele parte do centro e vai até a borda, aqui eu vou ter o raio da circunferência, tá? Agora, vamos continuar a leitura. Ó, o número que melhor aproxima a distância em centímetros percorrida por sua extremidade em 20 minutos é... Então, aqui ele traz uma medida para mim em centímetros, né? E ele traz também a informação que é em minutos, né? Então, o que eu tenho que saber, né? Eu sei que no relógio, se ele rodar, né? Aqui do 12, né? E der a volta completa, eu vou ter 1 hora, certo? 1 hora equivale a quantos minutos? Né? Ó, uma volta no relógio é igual a 1 hora. E 1 hora é igual a 60 minutos, né? Vocês estão vendo que a gente tem que ter muita interpretação nesses problemas, tá, pessoal? Que envolve esse tipo de situação. Tá. Agora eu vou fazer a comparação. Como tem medida aqui, né? Eu tenho que pensar na medida da circunferência, né? E para isso eu uso uma fórmula. Que fórmula que eu uso? Ó, isso aqui vocês já estudaram, não sei se foi no nono ano, 8º ano, que é o comprimento da circunferência, ó. Que é igual a 2πr, né? Se eu tenho a medida do relógio aqui, né? A volta que a gente mede em horas. Eu sei que uma volta completa eu tenho 60 minutos, então eu preciso saber da circunferência, quanto mede, para mim fazer a comparação, tá? Então, eu sei que o comprimento aqui, ó, dessa volta, é essa fórmula que eu uso. E aí, no exercício, ele pede para você usar o π como 3,14. Então, se aparecer uma informação assim, é porque você tem que usar. E aonde você usa? Na fórmula da circunferência. Então, vamos calcular? Para a gente saber, em relação ao relógio, eu sei que isso mede 60, né? Mas e com relação ao comprimento da circunferência, né? Eu tenho que descobrir aqui, tá? Então, o comprimento é igual a 2 vezes π, que o exercício pede para usar 3,14, e vezes o raio, que aqui o exercício me fala que é 12, tá? Aí vocês vão perguntar, professora, por que na fórmula é 2π? Ó, lá no nosso ciclo trigonométrico, voltando lá de novo, né? Ó, aqui é 0 e aqui é π, né? Ou 180, né? Que a gente vê no transferidor, né? Que quem tem aquele transferidor que é só a metade, vê que mede 180 graus, né? E se de 0 até aqui, que é 180 graus, a gente falou que é π, então daqui até aqui também vai ser π. Então, 1π mais 1π, você tem o 2π da fórmula, tá? Vezes o comprimento do seu raio, que aqui depende muito do tamanho do raio, tá? Aí vocês vão falar, professora, mas você falou no exercício aí que o π vale 3,14. Por que que aí tá falando que é 180? Gente, no ciclo trigonométrico, a gente trabalha assim, ó. Tem ângulo de 0 grau, aí tem 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus, né? Se você for continuar somando aqui, você vai ver que aqui mede 180. Então, se a metade tem 180, você vai dividir, ó, 180 dividido por 30. Aí você vai transformar em radiano, tá? Mas isso vocês vão ver certinho com a professora Priscila, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui você vai multiplicar, né? 2 que multiplica 3,14 vezes 12, calculando aí na sua calculadora ou manualmente mesmo, você vai ter a medida de 75,36 centímetros. Ai, professora, acabou? Não, por que que não acabou? Porque aqui você só descobriu a informação do comprimento da circunferência. Opa, então vamos já montar aqui. Você sabe que uma volta completa do relógio, né? Você tem 60 minutos.
Então, você vai comparar com a circunferência. Quanto mede a circunferência, dando uma volta completa? 75,36 centímetros, né? Aí, ele quer saber lá quando o ponteiro atinge 20 minutos. Então, aqui embaixo você vai pôr 20 minutos, né? Porque quando a gente vai montar uma regrinha de 3, a gente sempre coloca as medidas correspondentes na mesma coluna, né? Então, nessa coluna aqui, eu vou pôr minhas informações que eu tenho, me referindo às horas, minutos, né? E nessa outra coluna, eu vou colocar minhas medidas, que aqui tá dado em centímetro, né? Então, aqui a medida da circunferência é 76,36 e a outra eu não sei, né? Eu vou descobrir. E como que a gente resolve isso? A gente multiplica cruzado, ó, né? Faz 60 vezes x igual a 20, que multiplica 75,36. Ou o contrário, tanto faz, tá? 60 vezes x, 60x, e 20 vezes 75,36 dá 1507,2, tá? E aí, ó, 60 tá multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 1507,2 dividido por 60. X é igual, deixa eu calcular aqui, vai dar 25,2, 25,12 centímetros. Então, achou. Então, quando o seu relógio atinge lá 20 minutos, né? À medida que você tem, vamos fazer um rascunho aqui, né? Ó. Então, quando ele tá lá no 20 minutos, essa medida aqui, ó, é 25,12 centímetros, tá? Então, era isso que o exercício queria saber. Agora, esse exercício 4, né? Ele fala assim, ó, a figura MNPq é um retângulo inscrito em um círculo. Ó, então, MNPq é um retângulo, né, que tá inscrito, ou seja, ele tá dentro de um círculo, tá? Se a medida do arco AM, ou seja, essa medida aqui, ó, é π sobre 4, tá? E se você analisar, ó, essa medida aqui é a mesma medida que essa, que é a mesma medida daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui, daqui até aqui, e assim vai, né? Então, se esse arco aqui mede π², esse aqui também vai medir, esse também vai, esse aqui também vai, esse vai, esse vai, esse vai. Então, nessa imagem, todos os arcos medem o mesmo tamanho, tá? Aí vocês vão falar assim, professora, não entendi, por que que você sabe que é a mesma coisa? Quando vocês forem aprofundando mais, igual para mim é fácil visualizar, porque para mim já é prático esse conteúdo, mas para vocês que estão começando agora, pode achar um pouquinho de dificuldade mesmo, tá? Se você pegar aqui ver quantas partes foi dividida, né? Você sabe que o aqui completo mede 2π, correto? Circunferência toda, aqui você tem 1π, mais 1π, você tem 2π. Assim, aqui dá para rabiscar, vamos lá. Você tem 2π, certo? E aí, se aqui mede π², aqui também vai medir π², nesse outro ponto aqui também, e nesse outro aqui também. Aí vocês vão falar assim, professora, como você sabe que tá? Olha aqui, gente, ó, esse ponto, olha a retinha, ó, ele refletiu aqui, olha a retinha, refletiu aqui embaixo, olha a retinha, refletiu aqui nesse outro lado, que refletiu lá em cima. Então, por isso que eu sei que eles têm a mesma medida, tá? E se eu pegar
o comprimento aqui, né? Que eu sei que é 2π, né? 1π mais 1π, 2π. Se eu pegar isso e dividir pelo valor que mede cada um, ó, se eu pegar assim e dividir, olha o que eu vou ter, né? Vou fazer mostrando matematicamente, mas vocês podem fazer só de olhar, vocês conseguem, tá? Então, deixa eu pegar aqui minha folhinha. Ó, então, você tem 2π, né? Que é o metade mais outra metade, você tem duas metades, dividido por um pedacinho, que é o que vale lá que eu já mostrei pra vocês. Ó, 2π, vou transformar essa divisão em uma multiplicação, e quando eu faço isso, inverte a minha fração. Então, o que tá embaixo vai para cima e o que tá em cima vem para baixo, tá? Aí, transformo esse número inteiro em fração, que é só pôr um embaixo, e aí vou fazer multiplicação de fração, né? Vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2π que multiplica 4 vai dar 8π. E 1 que multiplica π, eu tenho π. Ó, divido esse com esse, quem que sobrou? 8. Então, se eu não tivesse a figura aqui, né? Eu sei que, então, essa figura foi dividida em 8 arcos iguais. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, 1 arco, 2 arcos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 partes iguais, tá? E com essa informação fica fácil agora descobrir quanto que mede o arco AN, quanto mede o arco NP. Ó, AN e NP. Gente, vamos pensar que se tá falando, ó, em radianos, eu tenho que pensar em ciclo trigonométrico e não em horas de um relógio, tá? Porque o ciclo trigonométrico, a gente começa a contar ele em sentido anti-horário. E se eu for me referir a horas, né, a relógio, eu tenho sentido horário, então eu não posso me confundir com isso. Se o meu exercício está me trazendo medidas em radianos, eu tenho que pensar em sentido anti-horário, tá? Então, vamos lá. A N, ó, o A tá aqui, o N tá aqui. Eu já sei que cada arco desse tem o mesmo tamanho, então vou contar quantos tem até chegar lá, ó. 1, 2, 3, né? Então, cada arco desse não mede π quartos. Então, eu vou fazer π quartos mais π quartos mais π quartos, né? Ou 3 vezes π quartos, tanto faz, tá? Então, denominador igual, eu vou manter o denominador, somar os numeradores. 1 mais 1 mais 1 dá 3 π quartos. Com isso, eu já venho aqui, ó, já descarto a letra B, porque a letra B eu tenho π para N, e isso não é verdade, né? E já descarto também a letra D, porque eu tenho π sobre 2, né? E isso não é verdade, porque eu sei que o AN mede 3 π quartos, então eu tenho 3 opções de escolha, tá? Mas já eliminei 2. Agora eu vou ver o NP, o arco NP. Ó, o N tá aqui, né? E o outro tá aqui embaixo, né? Então, vamos lá, ó. Se do AN até... se o AN mede 3 π quarto, né? Não começa a contar daqui. E eu não sei que cada pedacinho desse aqui mede... ai, como eu posso dizer? Mede π quartos, né? Então, eu vou contar, ó, daqui até chegar aqui, né? Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou tem outra forma também, né? Ah, gente, eu falei arco NP, é arco AP, né? Ó, coloquei aqui NP, é AP, tá? Ó,
Se A até N você tem que é 3π, ó, você coloca 3π mais os dois, né, ó, que de N até P você tem 2. Então, mais 2π, que vai dar 5π, que é a alternativa A. Então, essa aqui é a resposta correta, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né? Caso tenha alguma dúvida, queira esclarecer, eu tô na escola todas as segunda-feira, tá?